aqui, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Conectando, só para ver se está tudo funcionando. Então, gente, vamos dar continuidade, né, às lives. Essa é a terceira e última live do Setembro Amarelo. Nós trouxemos a Miriam, que é gerente da atenção psicossocial da Fundação Estatal de Saúde de Niterói. E ela vai falar um pouquinho pra gente, a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre os fatores de proteção para tentativa de suicídio e saúde mental, né, da população em geral e também dos trabalhadores. É isso, gente. É o mesmo esquema das últimas vezes. A ideia é ser uma situação objetiva, né, uma conversa. Não, a gente não vai se estender para além de uma hora novamente. Né? A ideia é ser uma conversa bem objetiva mesmo, em cima do ponto principal que é o Setembro Amarelo. Né? Então, Miriam, Quer esperar um pouquinho? Vamos esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal vai conectando. Aí, ó, nosso amigo Farley já entrou também, que esteve aí, ó, anteontem com a gente. Valeu, Farley, valeu pela presença. Vão se apresentando aí pra gente. Aí, Rogério, nosso coordenador geral aí também presente. Valeu, Rogério. Para poder fazer pergunta também, né? Uhum. Quem quiser já ir fazendo a pergunta, a gente vai anotando. Aí no momento aqui que a gente tiver uns minutos, a gente faz a pergunta. A Bianca também, nossa colega aí do Núcleo de Atenção e Vigilância. A Arina também entrou aqui da coordenação da Educação Permanente. Boa noite, deu boa noite. Farley deu boa noite. Boa noite, Farley. Alessandro também, aqui do SAMU. Valeu, Alessandro. Vamos começar então? Então, o tópico é justamente como o Atamides falou, os fatores, né, de proteção da questão da transtorno mental. Acho melhor você falar, né? Se apresentar. É um prazer, né, poder fazer aqui essa conversa com vocês. Eu acho que a parceria do SAMU com a saúde mental vem aí se fortalecendo cada vez mais aqui para o município, mas a gente também vem compartilhando muito como que a gente vai se cuidando e se aproximando também na Metro 2, com um grupo de condutor ali da saúde, né, do estadual da saúde mental. Estou em Niterói desde 2020, né, não diretamente ligada à saúde mental, mas com esse tema eu trabalho quase desde que eu me formei. Sou terapeuta ocupacional de formação e estou já há alguns anos no âmbito da gestão. E aí, quando a gente fala do Setembro Amarelo, da história que surgiu, né, com esse mês como marca de um mês de prevenção ao suicídio, eu acho que a gente precisa entender um pouco e pensar um pouco como que a gente previne, né? Quando a gente fala de processos de prevenção, a gente precisa pensar antes de um adoecimento mais grave, né? E aí é que a gente, quando a gente vai procurando, né, o que sai, o que é publicado com relação ao Setembro Amarelo, a gente percebe que a própria história e implementação desse mês marca, ele vai sinalizando para a gente inúmeros fatores de proteção. E nessa ideia de como a gente constrói uma proteção para o sofrimento psíquico, a gente sai muito e se distancia muito do que a gente entende como cuidado de saúde. O que isso significa, né? Quando a gente fala de promoção de saúde mental, né, e aí com essa promoção, uma prevenção, a gente vai dizendo do nosso cotidiano, de como a gente tem redes, né, redes de suporte, de discussão, de possibilidade de dividir situações, de possibilidade de vivenciar situações que são estimuladoras da nossa saúde, né, que produzem saúde mental. E toda vez que a gente vai discutir sobre saúde mental, eu gosto muito de pensar, desmistificar um pouco, porque a gente fala saúde mental, a gente vai direto já para um sofrimento mais intenso, para os transtornos, para as classificações das doenças, para os nomes que nos ligam ao processo de adoecimento. Então, quando a gente coloca na mesa a promoção e a prevenção, a gente precisa dar um pouquinho um passo atrás.
e cada um tem uma estratégia. Para cada um há um sentido, há um desejo com relação a ficar mais tranquilo, a fazer amigos ou a ficar mais em casa, né? Podendo aí fazer as coisas que trazem um pouco de tranquilidade, enfim. Então, quando a gente fala de medidas protetivas, a gente fala exatamente desse ponto. E algumas medidas protetivas, a partir dos estudos, já sinalizam ações de um âmbito maior do que a saúde, né? Os serviços de saúde ou o sistema de saúde. O que isso significa? Por exemplo, a possibilidade de ter um vínculo com uma religiosidade, independente da religião, é uma medida de proteção, né? Eu acho que esse, por exemplo, é um dos exemplos que está ligado a um outro campo da vida de todos nós, que pode gerar aí um fator de proteção. Na enfermagem existem umas teorias de enfermagem, uma delas é baseada na religião, né? O quanto a religião pode ajudar no momento, né, que a paciente está passando. Porque é a construção de um coletivo, é a possibilidade de ter uma crença, tudo isso movimenta pessoas ali, coletivos, e suporte, diálogo, de cuidado também, né? Porque a gente também não pode atrelar. O cuidado sempre é um serviço. E aí, nessa desmistificação, e aí eu vou fazer alguns exemplos, tirando um pouco, desmistificando um pouco, né? O que você faz para cuidar da sua saúde? Se você faz essa pergunta, se a gente saísse aqui hoje na rua e falasse para qualquer pessoa que transeunte, né? O que você faz para cuidar da sua saúde mental? Muito poucas pessoas vão dizer, eu vou a um psicólogo, eu vou a um psiquiatra, eu vou a um serviço de saúde. A gente diz, sei lá, eu correr, e dançar, cuidar da minha aparência. Exato, fazer um pouco a partir dos seus desejos, do que você gosta. Tudo isso vai construindo coisas que são fundamentais quando a gente diz da prevenção do suicídio, né? Então, e aí eu acho que entrando um pouco no tema que a gente foi conversando, quais âmbitos da vida da gente a gente produz saúde? Acho que isso é importante, né? A gente produz saúde em vários âmbitos. A gente produz saúde no seio das nossas famílias, a gente produz saúde nos coletivos que a gente encontra e a gente também produz saúde no ambiente de trabalho, ou saúde ou adoecimento. Isso tem muito a ver com a relação que a gente vai criando, com o desejo que a gente tem com o trabalho, com como as instituições estão organizadas. São várias coisas que vão criando ali ambientes mais saudáveis ou menos saudáveis. Afinal, né, boa parte das horas dos nossos dias, durante uma semana, a gente acaba passando no trabalho. Então não dá para desconsiderar esse ambiente como uma certa completude, né? Então acho que quando a gente vai pensando nas medidas protetivas, a gente tem que pensar o que a gente alcança que nos dá prazer, que nos dá alegria, que nos traz essa saúde mental e também como que a gente faz essas condições no ambiente de trabalho para ser um ambiente de trabalho mais saudável. Legal, isso aí era uma das perguntas inclusive que a gente ia fazer, né? Assim, que a gente, durante as outras lives, né, a gente falou um pouco também sobre né, a importância do acompanhamento de um profissional de psicologia, né, a importância da pessoa estar indo, né, a serviços de saúde e tal. Mas para além disso, essa era uma questão que a gente queria trazer, né? Qual que era, quais que são essas coisas que o indivíduo mesmo, sem precisar necessariamente desses serviços, né? O que ele poderia fazer? Muito legal, né? Assim, procurar de repente um esporte que goste, né? Coisas que te tragam prazer, né? Aí não, assim, é uma pergunta, né, que dava pra gente fazer, porque quando a gente pensa saúde mental, a gente pensa logo, claro, CAPS, psicólogo, serviços e profissões ligadas à saúde mental, mas tem que ser necessariamente, ou as outras redes, né, ou os serviços podem ajudar também, né, nesse momento de prevenção, né, de uma questão de saúde mental. Eu acho que tem esse discurso da proteção, né, e esse incentivo à medida de proteção, ela não anula
jeito nenhum, né? A pessoa que já está num sofrimento mais intenso, que precisa da ajuda do profissional. Esse é um limiar tênue. E com relação a esse limiar e como a saúde mental foi sendo construída e entendida ao longo dos anos, tem que ser uma questão de alerta. Quando a gente fala saúde mental, a gente fala de todo o processo nosso também. Não é um outro ou uma pessoa que está louca. Não tem a ver com uma coisa muito distante da gente. Só que, mas por que então você, de repente, não precisa de um remédio, de um psicólogo, de um psiquiatra e eu preciso? Tem um limiar aí que eu acho que é importante a gente entender, é que quando sozinhos a gente não consegue dar conta de situações que são difíceis na minha vida, na vida de todos nós, criando estratégias, e isso passa a ter um impacto na vida, né? Então vou dar um exemplo. Quais de nós aqui presente não acordou um dia muito cansado para ir trabalhar? Muitas vezes. E aí quando você acorda e você tem recursos e você, né, tem objetivos, você tem futuro, você tem uma organização mais saudável, você respira, faz uma xícara de café, pensa na viagem que você vai fazer, na conta que você tem para pagar, e esses recursos vai te estimulando e você vai trabalhar. E aí você pode ter milhares de encontros, ou o seu dia pode ser ruim, mas você teve essa pulsão. À medida que você vai entrando num processo de adoecimento, você pode acordar muito cansado e não ter vontade de sair da cama, né? Tem uma graduação aí que vai nos indicando uma estratégia ou outra estratégia. Então, acho que é importante deixar claro que essa autopercepção e essa gradação não faz dos fatores protetivos alguma oposição à busca de serviços, de profissionais, de medicação quando necessário. Acho que esse é um ponto bem importante. Por isso que toda vez que alguém fala, Setembro Amarelo, vem falar, eu falo, olha, eu gostaria de não falar de suicídio, né? A gente está no meio de prevenção que a gente precisa sinalizar todas as estratégias e não pautar, né, um sofrimento intenso. Claro, informações sobre serviços, recentemente não, né? Porque o tempo está tão veloz depois da pandemia. Por exemplo, aqui em Niterói, no site da prefeitura, tem a carta de serviços. Vocês conseguem acessar todos os endereços e serviços de saúde mental para buscar ajuda. Isso é importante. Mas antes disso, e além, mesmo quando eu entro num sofrimento maior e que eu estou sendo acompanhada por um profissional, como é que eu também consigo manter ativas as minhas medidas de proteção, né? Então tem várias situações e para cada pessoa cada pessoa é ativada por um tipo de proteção. Por exemplo, os estudos dizem, e tem isso, né? Quem vai no site do Setembro Amarelo, que é o site mais oficial, que é da Associação Brasileira de Psiquiatria, a gente olha, por exemplo, famílias com crianças tendem a produzir mais saúde. Um ponto muito importante quando, por exemplo, eu vou sinalizando o ambiente de trabalho, mas também para fora da saúde. Ter um emprego é uma medida protetiva, né? Você estar empregado, e aí a gente coloca, desvela milhares de discussões em torno disso, que é ter o direito garantido, né? É uma medida de proteção. E aí o direito garantido vai em diferentes ordens. O direito de ir e vir, né? O que a gente tem sobre a mesa, eu acho que é uma pauta que é bem importante enquanto sofrimento, racismo, homofobia, tudo isso vulnerabiliza as pessoas a um sofrimento, né? Então, falar de medidas protetivas é falar da vida da gente e o que na vida da gente produz saúde ou o que na falta disso na vida da gente produz sofrimento. No ambiente de trabalho, eu acho que tem muitas discussões importantes, assim, né? O ambiente de trabalho é um ambiente onde a gente passa a maior parte do dia, onde a gente constrói relações,
onde a gente se organiza, inclusive para fora do nosso trabalho. Então, a organização do cotidiano, a organização das finanças, né? O fator de, né, por exemplo, o suicídio entre homens está muito ligado com o sustento da família, né, com a questão econômica. E por causa dessa questão, né, do homem ver como se ele fosse o provedor, que é uma, né, como que isso foi construído na sociedade e o peso que isso tem. Traz esse peso para Exato, exato. Então, a gente, no ambiente de trabalho, tem que olhar para todas essas coisas enquanto fator de proteção. E aí eu queria voltar, né, com relação ao ambiente de trabalho, que a gente teve uma modificação muito grande com a pandemia dos ambientes de trabalho. E aí todo mundo, a saúde mental começou a vir de um modo mais desmistificado, digamos assim. Quando houve isolamento, quando houve, né, um trabalho mais remoto, a questão de saúde mental volta. E aí hoje eu trago, né, novamente, trazemos para o dia de hoje, onde a gente já não necessariamente faz o isolamento social, a gente vai vendo o quanto encontrar pessoas, poder trocar é produção de saúde mental. E isso ficou muito marcado na pandemia, né? Isso eu achei que ficou muito marcado na pandemia. Tanto que assim, eu digo por mim, né? Eu Não comecei, sai, no momento que a gente começou a se vacinar, né, tendo essa proteção toda, assim, eu via qualquer pessoa ainda ver e falei assim, vamos nos abraçar, deixa eu abraçar, nunca é demais, né? Porque nesse momento de pandemia, cara, um abraço, você queria abraçar, corpo, você, né? Um toque, você um queria encontro. abraçar, você queria dar a mão e você ficava naquele medo, né? Pô, foi assim, reconstruiu, né, a ideia do toque, do contato. Aí você vê a importância, né? Geralmente quando você, Pois é, né, de alguma não forma tem. é obrigado a parar de fazer uma coisa que você sente um pouco, né? Quanto que Sente a isso, falta. né, faz diferença. Tem uma primeira pergunta aqui que fizeram. Dona Penido perguntou aqui, como pensar em proteger a saúde mental de crianças e adolescentes? Tem alguma diferença? Como que... Tem muitas diferenças, assim, quando a gente... E aí eu preciso separar crianças e adolescentes, né? Eu acho que as fases de desenvolvimento são diferentes. Se a gente olha para as crianças menores, a gente tem ali uma relação com os pais, proteção, menor autonomia, né? Um certo conduzir de uma criança menor que precisa sim ter uma certa relação aí com relação a como esse pai produz a saúde mental da criança, né? O modo de falar, o modo de acolher, né, as dúvidas, os anseios, os desejos da criança, né, o trato com o corpo, né, quando a criança é menor, boa parte da experiência que ela tem na vida, essa criança não para, é porque ela vivencia com o próprio corpo, né, essas questões. Então, Tudo é novo, né? Tudo é novo, tudo quer tocar, coloca a mão em tudo, menino, sai perdendo todos os botões. Tem um pintor que diz isso, né? Com o olhar de criança, o olhar é meio na mão. Ele fazia essa brincadeira, Matisse, para dizer de como ele conseguia criar na pintura. Então é tudo meio que sinestésico, né? O corpo tem que estar ali. E aí, nesta lógica de desenvolvimento, o poder brincar é uma medida protetiva. O poder experimentar o seu próprio corpo nessa brincadeira, no toque, no carinho, no diálogo. Aí a gente tem várias coisas, né? Uma voz mais autoritária, sempre vinda de cima, um pai mais afetuoso, né? Uma relação mais horizontal, vão trazendo questões importantes. A adolescência se caracteriza por uma fase de muita descoberta. Um corpo que se transforma diariamente, no estirão, tem todo aquele... muda aquele corpo. Então, o tempo que a cabecinha dos adolescentes tem para descobrir o próprio corpo e ter experiências com esse corpo é diferente. E também E é muito veloz. social, né? Entra na questão Porque social. Eu lembro que, assim, quando menina tinha que usar sutiã, começar a usar sutiã, aquilo pra mim era uma vergonha. Mulher, né? Era uma vergonha? Era uma vergonha. Eu me sentia adulta. Nossa, agora eu quero salto, a piveta. Cruzar as pernas pra mim era assim, nossa, foi um pavor pra mim, essa parte da puberdade, né? Então, assim, a questão da relação no colégio, né, das crianças, essa questão social, né?
E aí, essa percepção e as experiências, porque aí, além da mudança do corpo, é uma fase que se caracteriza de muita experimentação. Por quê? Não é mais a criança tutelada que o pai leva, a mãe leva, mas também não é o adulto que vai em qualquer lugar fazer o que quer. Então, tem sempre um jogo de experimentar ser criança e ser adulto, ser criança e ser adulto. E eu me lembro que foi pesado, é difícil isso, dá medo, tem todo um processo que é pesado. E aí vai procurando pares, nesse próprio processo de construir a saúde mental, é procurar pares, procurar o próprio desejo, então às vezes não quer mais fazer, aí adolescente às vezes não quer mais fazer lição, não quer mais estudar, ao mesmo tempo já vai ali pensando, bem orientado, só quer fazer esporte. Não dá para só fazer esporte, começa a fazer uma coisa bem importante que é a gestão de consequências, né? Como que você vai pensando, né? Tipo, fiz isso, mas era responsabilidade tua, não dá mais para falar que, não, ele é pequenininho, né? Então, tem uma coisa da gestão de consequências que vai, né, desenvolvendo esses adolescentes. E aí a gente tem coisas muito sérias, né? Eu acho que aqui em Niterói a gente acompanhou a retomada das escolas ainda antes de começar a vacinação, numa interlocução enorme com a Secretaria de Educação, porque a gente entendia que o espaço primordial das crianças de troca é a escola. Então todo mundo fala assim, mas como vai aumentar os casos de violência? Porque a maioria dos casos de violência é no âmbito familiar. Se a gente isola a criança do encontro com outras crianças, outros adultos, a gente não tem como descobrir isso. Mas mais do que isso, o desenvolvimento psíquico. É no encontro com o outro que você também vai se constituindo. E aí eu acho que o período da pandemia tem uma marca nisso, e aí também uma coisa que é mais da modernidade, que é quais são os encontros físicos e online que esses adolescentes têm. Entendi. Quais informações chegam, qual é a quantidade de horas que os adolescentes ficam em frente a um jogo que muitas vezes é violento, ou que na verdade tem temáticas mais difíceis, que eu acho que essa é sempre um dilema de pais, né? Qual é aquele estímulo e o que aquele estímulo traz de saúde mental para aquele adolescente, né? Então acho que o adolescer, de um modo geral, né, entendendo que é um verbo porque é um processo, esse adolescer, ele tem inúmeros atravessamentos. E aí na época da pandemia, na ausência da escola, sem esses encontros, a gente ficou muito preocupado mesmo com o desenvolvimento psíquico. A gente vê que tem uma relevância importante agora, as consequências disso, dentro daquela graduação, né, com alguns casos bastante graves que a gente precisa cuidar, mas também com um sofrimento trazido aí também muito para o corpo, né, que eu acho que aí a gente precisa ficar entrando nos diagnósticos de automutilação, depressão, tentativa, mas por exemplo, a automutilação tem a ver com o encontro com o corpo, tem a ver com alguma dor que talvez eu não consiga sentir e que aí eu faço no corpo para me conectar com aquilo, né? Enfim, então com relação à adolescência, a gente precisa, enquanto pais, adultos e responsáveis, conseguir diversificar esses estímulos com o amadurecimento, entender quais são os estímulos que chegam desses milhares de canais de comunicação, né? O que é vendido e como isso trabalha a autoestima de mulheres e meninas, né? Então, o que é vendido é um padrão e aí é massivo, né? Porque a coisa online ela é muito massiva, você acessa tudo e tudo chega em você. E aí, então, acho que esse é um ponto importante na sociedade moderna, que a gente precisa entender esse desenvolvimento dos adolescentes. Isso é bem importante a gente pensar. Eu acho que assim, também a convivência, né, os pais terem tempo de troca, né, porque hoje referência, né? Porque na adolescência eu estou procurando grupos, desejos meus, como que pais e responsáveis conseguem apoiar essa busca, porque vai ter que se desenvolver, vai virar adulto, mas também se mantém como referência, né?
E aí essa referência ela também precisa se movimentar, né? Não dá para ficar achando que eu vou mandar, você obedece. Acho que entender também a questão da sociedade que ele está inserido agora, né? Não é mais da criação anterior. Então, assim, acho que é readequar até nessa situação que você falou sobre a questão da rede social, né? E tela e jogo, né? Então, assim, hoje o acesso é muito maior do que um dia já foi, né? Então, a gente está começando a ver de que forma que isso pode impactar o adulto. Né? Assim, a gente está começando a ver. Né? Isso tudo é muito recente. A gente não sabe de que tantas formas isso pode, né, atravessar aquele adulto ali que de repente teve uma relação um pouco mais intensa do que deveria, digamos assim, com a rede social ou com os jogos, né? Gente, podem mandar mais perguntas pra gente, tá? Vamos escrevendo aí, a gente está acompanhando e a gente vai respondendo aqui, beleza? A base Niterói também conectou aqui. Bem-vindo, valeu, obrigado pela presença. Queridos. Enfim. A próxima aí que eu tinha pensado com relação a sofrimento do trabalho e sofrimento individual, né? Que foi uma conversa que a gente teve, né, em outro momento, né? E é interessante porque, né, pro leigo eu, né, quando fala sobre sofrimento, né, não consigo, né, caracterizar um ou outro, assim, é uma situação muito diferente, né? O que você pode explicar aí pra gente? Eu acho que primeiro a gente tem que dizer que o sofrimento é de uma pessoa, né? A gente tem situações no ambiente que geram mais ou menos sofrimento, mas o sofrimento ele é do indivíduo. Com relação a isso, eu acho que a gente precisa entender, olhar, né, para até perceber o cuidado, para até fazer intervenções no âmbito do trabalho ou no âmbito da vida individual. O que é o gerador do sofrimento? Acho que esse é. Porque eu posso sofrer, ir trabalhar sofrendo, mas ter, sei lá, um familiar, porque perdi um familiar, porque em casa de repente as relações não estão boas com quem mora comigo. É um sofrimento também, e isso vem para o ambiente de trabalho. A gente não coloca nós, né? A Miriam de casa entra na bolsa e entra no trabalho uma outra. Não existe. Né? Então, como que isto se relaciona, mas também como que ambientes mais hostis de trabalho ou estressores de trabalho trazem um sofrimento. Aí eu chego em casa, aí é o contrário. Aí chega em casa, briga com todo mundo, está estressado. Então, esta relação, ela não pode ser cindida, né? Mas então ele está sofrendo e a gente vai ter que dar conta no trabalho. Não, cada ambiente tem sua função. O seu ambiente do trabalho, ele serve para você desenvolver as atividades de trabalho. Quando o ambiente de trabalho é adoecedor, a gente precisa olhar, que aí não vai ser uma pessoa. Né? Ela vai ser adoecedora, separa, não tem como separar. Então, são várias pessoas naquele ambiente. Muito provavelmente a gente começa a perceber, e aí tem várias formas de perceber. Olhar atestado dos profissionais é uma coisa importante, de se fazer uma análise sobre os atestados que são entregues. Né? São de que âmbito? Estão aparecendo o âmbito de saúde. Como que a gente olha o quanto essas horas todas que a gente passa no ambiente de trabalho é estressante ou não? E aí a gente precisa fazer intervenções no âmbito do trabalho. De que ordem? Eu acho que é isso, né? Um serviço que tem a possibilidade de escuta para esse tipo de situação, provavelmente se abre muito mais a um diálogo de como melhorar a qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho, que pode ser minimamente uma política de cordialidade, um processo mais humanizado de gestão, de condução, enfim. E, para além disso, como que a gente vai entendendo processos, pessoas e sofrimento? Né? O processo de trabalho em si, ele tem uma estrutura. Essa estrutura e essa adequação dessa estrutura que pode possibilitar mais ou menos sofrimento, né? Porque às vezes poucas coisas melhoram o ambiente de trabalho. Uma política de cordialidade, gente, oi, se cumprimenta, ou não, né? Um chefe mais autoritário. Como que a gente vai cuidando disso e fazendo e se abrindo, né? Porque aí no âmbito da gestão a gente precisa ter, né,
ter aí uma certa responsabilidade sobre a gestão de coletivos e o quanto aqueles coletivos estão sofridos ou não. Eu acho que não dá para fazer uma dualidade. Ao mesmo tempo, como é que a gente consegue olhar para um colega de trabalho mais cordialmente e perceber que ele está sofrendo? O ambiente de trabalho possibilita isso? Permite com que eu tenha um tempo de olhar, um tempo de conversar, a hora do café. Muitas vezes no momento você está conversando lá com um colega, né? Se ele for aquele chefe mais rigoroso, vai chegar assim, tá conversando. Mas o quanto isso também é importante no meio de trabalho, né? E isso é muito importante, assim, alguns países, da Finlândia é um exemplo, né, eles começaram agora a diminuir, inclusive, os dias de trabalho durante a semana, porque muitos dos lugares acabam percebendo que um ambiente mais cordial melhora muito a produção. Por quê? Porque as pessoas estão saudáveis, estão implicadas com o processo de trabalho. E gera saúde. Gera saúde. O ao contrário acaba implicando, inclusive, nos produtos e na produção das pessoas no ambiente de trabalho. Então, pensar no sofrimento individual, pensar no sofrimento no trabalho, tem essa via. Mas é importante entender que são os indivíduos que estão dentro do ambiente de trabalho que sofrem. Não tem um sofrimento no ar, né? Diferente dos vírus, eles não circulam. É dentro das pessoas que tem o sofrimento. E aí a gente precisa olhar os processos subjetivos que tem dentro do processo de trabalho. Né? Não só protocolos, enfim, procedimentos e o que vai no campo do processo subjetivo das pessoas que está ali naquele ambiente de relações. Nós falamos nas outras lives, né? Já tivemos até essa conversa com você, nós estamos com a ideia de um comitê de saúde mental, né? E exatamente assim, como que o gestor ele vai olhar essa situação da saúde mental dos profissionais, né? E acho interessantíssimo isso que você falou, ter essa consciência de que são pessoas em sofrimento, tem o sofrimento individual e tem o sofrimento no trabalho, né? E como que a gente ajuda, auxilia, né, esse funcionário na questão individual dele. Tem processos de trabalho que são adoecedores, pelo próprio processo. No processo de trabalho. Não, aqui você vê, né? Aqui na Central de Regulação, isso foi uma questão que a gente pontuou, acho que não lembro qual, né? Se foi nessa segunda ou se foi na primeira live que a gente fez, que foi sobre justamente o adoecimento de alguns funcionários, ou uma percepção de tristeza, um cansaço excessivo, né? Nos funcionários. Como que isso é um sintoma do ambiente que ele está ficando de trabalho ali. Né? A gente começou, aqui na Central de Regulação, né? A gente começou um trabalho de acompanhamento mais próximo, né? Desde, já tem 2 anos, né? Agosto de 2020, isso, agosto de 2020. A gente começou um processo de preceptoria aqui com o Tarme Frota, né? E o pessoal que não sabe bem o Tarme é o telefonista auxiliar de regulação médica, tá? É a pessoa que no momento que você liga o 92, é com ela que você fala de primeira, tá? Ou seja, olha o impacto. Ela entra em contato com o sofrimento mais emergente do outro ali, exato. Exatamente, ali é o primeiro contato com o socorro, é o Tarme. Né? Então, assim, já é um processo de trabalho, como você disse, né? Que ele já é naturalmente, né, expressor. E o operador de frota, que é o responsável por gerenciar as viaturas, né, as ambulâncias que a gente tem. Dentro de todas as urgências. Então, assim, ele que vai ter que dar um jeito ali daquela quantidade de ambulância, atender aquela, né, quantidade de chamados. Aí, enfim, né, nesses últimos 2 anos, a gente vem fazendo um acompanhamento, justamente assim, acho que a palavra seria essa, né, mais humanizado, né? Então, assim, processo de escuta, né, de chegar e eu venho aqui, às vezes, de noite, para conversar com o pessoal da noite, ou de manhã, um pouco mais cedo e tal, mas procurando fazer uma conversa, ouvir, né, e se tiver alguma situação ali que às vezes fuja um pouco do que a gente pensa, né, a gente faz uma conversa assim com total respeito primeiro, sabe, ao que a pessoa está fazendo, né? E assim, os resultados que a gente teve nesses últimos 2 anos são assim, maravilhosos. Com uma organização seria um processo muito simples. Inclusive a gente está pensando até em escrever isso
transformar em artigo, porque é extremamente interessante pensar a questão de RH, né, relações humanas, e sem assim, infraestrutura nenhuma, melhor, é só a conversa mesmo. Né? É só o modo de fazer que se altera. Exatamente. Não, tem muitas questões com relação a como organizar processos e como alguns processos de trabalho são adoecedores pelo próprio objeto. Então, por exemplo, as condições de trabalho de, por exemplo, operadoras de telemarketing são difíceis. Mas o mais adoecedor do processo é a hostilidade com a qual as pessoas lidam com essas pessoas que fazem esse tipo de trabalho. E essa hostilidade, ela é bem importante com relação ao sofrimento por exemplo, dessa categoria profissional. Né? Então, acho que tem processos de trabalho que precisam ser muito cuidados para que né, o seu objeto em si, sendo um estressor, né, como que a gente vai equalizando um pouco e cuidando disso, né, para dentro dos ambientes de trabalho mesmo. Porque assim, o objeto maior, né, no nosso caso aqui, é o atendimento à população, né? E a gente parte do pressuposto de que se a pessoa, né, o target, o frota e tal, né, a pessoa que está aqui trabalhando, se ela não estiver sendo bem cuidada, como que ela vai conseguir cuidar bem daquela pessoa que está abrir uma escuta mais acolhedora para entender de verdade o problema, né? Eu brinco muito isso com a saúde mental, né? Fazer uma gestão mais participativa vai descendo em cascata. Porque aí eu vou abrindo espaços para que o meu usuário seja participativo enquanto controle social, enquanto participação, enquanto processo de autonomia e direito de cidadania que ele tem. Se eu faço uma gestão mais autoritária, como que isso vai reverberando no seu objeto de trabalho? Então, se não há espaço para acolhimento, como que aquele no telefone vai conseguir ouvir, vai conseguir abrir um acolhimento, tentar com a pessoa entender o que está acontecendo para fazer uma boa priorização de chamada? Porque no fim das contas é isso, como que a gente consegue, a partir de um contato telefônico, salvar a vida das pessoas nessa priorização. Isso não é pouca coisa, né? Com certeza. Era uma das perguntas, né, que a gente ia fazer, a situação de quais seriam os fatores protetivos aí, mais voltados justamente ao olhar da gestão, né? Porque assim, a gente entende alguns problemas que são inerentes, acho que a quase todos os trabalhadores brasileiros, que é, por exemplo, salário, né? Eu ganho pouco e tal. Então assim, é uma situação que é estressora, é um problema real, mas que muitas vezes, né, eu ouso dizer, na maioria das vezes, não cabe aquele gestor direto, né, aquela coordenação. A gente que coordenação regional do SAMU, a gente não tem como definir o salário de cada um, né? Então assim, mas para as coisas que a gente consegue fazer, né, questões internas, né, assim, tem alguma coisa que a gente possa fazer, né? Você pensa em alguma coisa? Toda vez que a gente olha para um problema, a gente precisa conseguir olhar e pensar, deste problema, qual é a parte que eu consigo, sabe? Ter um pouco, porque também ambientes que não dão nenhuma autonomia, né? As pessoas tendem a se sentir mais sufocadas, ou mais paralisadas, né? Ou mais queixosas, e tudo isso vai estimulando você a um deterioramento da sua saúde mental. Isso não nega de jeito nenhum, né? A sua relação com o trabalho não tem que ser de amor, né? Pode ser também, mas não pode ser só isso, né? Então, é óbvio, se você gosta do seu trabalho, a gente percebe isso muito também. Eu fiz um curso porque era o que dava para pagar, e aí eu virei, sei lá, técnico de enfermagem, mas afetivamente eu não gosto. Não vai ter salário que resolva esse desafeto. Nos ambientes de trabalho, eu acho que condições mais acolhedoras ajudam a equalizar esse sofrimento, né? E o que eu digo como condições mais acolhedoras? Como que eu organizo uma pausa de café? Fico pensando, né? Olha lá, a baia fica aqui atrás, tá, gente? As baiazinhas dos telefonistas. Eu não sei se eu estou usando o nome certo, tá? Fica bem aqui atrás. Se você tem as ligações, as pessoas, eu consigo rodiziar, eu consigo garantir a hora do almoço, a hora da pausa, eu consigo, né?
que ambiente de trabalho isso é do gestor, mas também é do coletivo. Porque se a pessoa que vai vir aqui render, uma dessas pessoas que estão aqui, ou um técnico, um profissional que está na frota, chega sempre atrasado, o outro sabe, isso pode ser, então, os estressores, é importante a gente também ter essa noção, não é só a vinda da gestão de baixo para cima. Eu com o meu colega, né? Eu com o meu colega, eu respeito que a gente tem entre a gente e com o processo de trabalho. Isso ajuda muito quando a gente tem esse tipo de ambiente em que, puxa, não vou atrasar porque o colega precisa sair, ou porque tem que buscar filho, ou porque vai entrar em outro plantão, né? Então, acho que é importante a gente, porque se a gente localiza só na gestão, é sempre uma coisa vertical. A gestão tem as suas responsabilidades, inclusive de olhar para um processo de trabalho. Eu acabei de fazer um outro exemplo, né? Como que a gestão olha, por exemplo, para a quantidade de atestado que se tem. E qual é aquele atestado, né? O que está adoecendo os seus trabalhadores? Não dá para passar por cima disso. Mas, ao mesmo tempo, como a gente se organiza enquanto coletivo, de pensar o quão danoso é eu sempre atrasar na vida daquela pessoa, né? Então, acho que tem... Porque senão a gente... E aí, vou usar uma palavra de propósito, a gente deixa sempre os indivíduos assujeitados, sujeitos a alguma coisa, e não atuantes na sua própria reorganização. Claro que a gestão também tem que estar aberta para que uma equipe diga, ó, esse tipo de escala da hora do almoço não dá certo, ninguém consegue completar, ninguém consegue almoçar, né? Eu acho que precisa ter uma escuta, né? Tem também uma possibilidade, mas é isso, você precisa criar esse movimento de poder também opinar pela organização e pelo seu próprio processo. Tem um comentário aqui da Cássia Regina. Fundamental apresentar as práticas protetivas e não apenas os métodos curativos de cuidado. Discussão necessária para esse momento pós-pandemia e diante da medicalização da vida. Bem, assim, dentro do que a gente queria mesmo, né? Assim, trazer todo um novo olhar, toda uma reestruturação, né? Sobre a questão de pensar a saúde mental. Eu gostei muito do termo que ela usou, né? Medicalização da vida Tudo ótimo, vira um né? remedinho. Tudo vira um remedinho. Isso não vai resolver problemas, né? E aí é isso, assim. Se eu digo que o maior sofrimento de homens e idade produtiva é a falta de emprego, eu posso introduzir médico psiquiátrica, medicação, mas e este outro problema? Como eu resolvo? Não tem como escapar de olhar para o sofrimento psíquico no seu âmbito para além, né? E aí a gente, né, na saúde, são os determinantes sociais do sofrimento, né? Então não tem como a gente escapar muito disso, né? Então cada situação, cada processo tem aí o seu disparador que precisa ser olhado nas suas diferentes dimensões. Porque a vida hoje de manhã estava numa aula que a gente estava falando que a produção de vida ela não segue, né? A produção do viver ela não segue linha reta, ela não segue o fluxo dos serviços, ela é uma vida, ela é viva, ela não vai seguir receitas. Se vocês inventarem que para eu cuidar da minha saúde mental eu vou ter que correr quilômetros, vocês vão me fazer sofrer, entende? Ou não, né? Tipo, não, você já tá senhorinha tem que fazer crochê, e é daquela senhorinha que nunca parou, dançou. Tem isso assim, né? Cada pessoa precisa nesse processo se conhecer. E aí, quais são os determinantes sociais do sofrimento? O trabalho é um deles. O trabalho é um determinante, né? Ele é tá no âmbito social, a escola está no âmbito social, né? A garantia de emprego, de direitos, pessoas com direitos violados sofrem, né? E aí, volto, né? Tipo, você não ter os direitos trabalhistas gera sofrimento, né? Não precisamos não entrar, né, nessa discussão, gera sofrimento, mas como que a gente vai tentando aí minimizar e cuidar a partir de vários outros recursos, né? Isso aí, ó. O Ademir também de Silva Jardim tá junto com a gente de novo. Valeu, Ademir. Aí era uma outra situação também que a gente tinha pensado, era sobre aí mais também como um indivíduo, né? Se você começa a se ver, assim, você já está cansado de repente, né? Aí você começa a se ver em sofrimento no trabalho, assim, existe alguma coisa, alguma diferença? Assim, eu tenho uma certa crise de ansiedade ao chegar no trabalho, vamos supor, né? Existem algumas ferramentas que eu posso utilizar,
para de alguma forma me aliviar aquele momento, né? Isso, claro, né? Eu acho que quando você tem uma crise chegando no trabalho, já tem um indicador que aquele ambiente pode ser estressor, né? Que aquele ambiente que pode estar gerando sofrimento. Fato é que quando a gente pensa nessa relação do sofrimento com o trabalho, a gente precisa entender algumas coisas. E aí vai voltar nas questões trabalhistas. Todo mundo tem o direito de tirar a sua licença e poder se cuidar. Isso é um ponto. Licença maternidade. Isso é direito, que não pode ser violado, né? Então acho que esse é um ponto. À medida que as relações são mais informais, a gente tende a ter menos direito garantido. Né? Outra coisa é conseguir perceber o que naquele ambiente chegar e se estressar, o que é que naquele ambiente te traz ansiedade. Então a questão da autopercepção ela é importante. Aí eu vou só voltar um pouquinho lá atrás. À medida que essas informações, por exemplo, quando eu estava falando do adolescer, vai chegando, sem ele conseguir perceber o corpo, o tempo das coisas, a experiência, ele vai perdendo uma capacidade de se perceber. Então, um cuidado, né, uma conversa, pessoas que tendem a ter mais trocas, tendem a se auto-perceber também de um outro jeito. E, inclusive, identificar, bom, não é um infarto, eu estou ansioso. Né? Às vezes isso é tão descontrolado que parece um infarto. Gente, exato, não estou infartando. Eu, numa época da pandemia, logo quando começou, eu estava antes no gabinete, não na gerência, a gente estava produzindo muito protocolos e era sempre de um modo participativo. Então virava madrugadas, com sono muito prejudicado, então eu acordava já muito cansada. Chegou um momento, tipo, sabe quando você fala, e aí cada um escreve que meu coração está batendo errado. Mas eu sabia que tinha uma produção de enzimas, inclusive pela privação de sono, etc, mas também um estressor e uma ansiedade. Mas eu precisava de um psicólogo. Qual é esse limiar? Eu acho que isso é mais importante. Quando eu não consigo fazer ou exercer as minhas atividades, quando eu não consigo me organizar para um processo que eu desejo, esse é um sinal importante de que a gente está ali chegando numa linha que talvez sozinho a gente não consiga. Né? Então, eu acho que entender qual é esse limite, ou, puta, não percebi. Você pode chegar para mim e falar, estou te achando tão cansado, tão estressado, você quer conversar? O que impede? Isso não tem a ver com loucura, isso não tem a ver com diagnóstico, mas às vezes a gente, nos nossos desenvolvimentos, a gente vai se percebendo a partir do outro também, né? De pequenininho, que a mãe conta o que é pé, ou pezinho do bebê, escalonadamente, o cara fala, você tá bonita assim, e assim vai indo, mas o chefe falar que legal, tem o olhar do outro que você entra em relação. Então, o que impede também nos ambientes de trabalho é isso, não precisa ter ambiente, precisa ser acolhedor, na hora do café falar, tô te achando tão cansado, aconteceu alguma coisa. Isso também vai ajudando a se perceber, né? Mas você tá mais irritada hoje, o que é? Né? É um sofrimento? Não dá para falar que tudo é TPM com as mulheres, né? É mais irritante ainda, você tá sacaneada, aconteceu. Às vezes sim, às vezes tem mulher que não é, né? Que não tem TPM. Então, como que a gente vai olhando para as pessoas na sua individualidade, não colocando rótulos, né? Que é mulher, né? Que eu acho que isso é uma violência, né? Então, acho que é importante entender que isso também ajuda a fragilizar a saúde mental das mulheres. Do mesmo modo, não estou fazendo uma discussão de gênero, porque do mesmo modo, chorando, o homem tem que ser forte. Isso é adoecedor, muito adoecedor, né? É violento, né? A pessoa está tendo ali uma vontade de se expressar de um modo e isso não pode. Não pode por todo um discurso de fragilidade, homofobia, improdutividade, enfim. Cada um se motiva aí por essas crianças. Mas, enfim, eu acho que essa coisa do individual, né? Porque eu acho que isso aparece em alguns pontos. Essa coisa do individual, ela tem a ver com essa percepção e esses corpos no ambiente e nas relações, né? Eu acho muito interessante isso que você falou, que você se vê no outro, né? Como o outro tem influência no nosso individual. Aí eu lembrei de uma situação que eu passei de plantão e que, do
2, 3 pessoas vieram falar pra mim, nossa, você tá reclamando muito. Você tá reclamando muito. Eu falei assim, não tô, não. Falou, mas aí 3 pessoas vieram falar comigo, eu parei e pensei, cara, será que eu tô reclamando muito? E assim, comecei a me perceber. Eu cheguei um momento que eu gosto, né, de autoanálise e tal, mas chegou um momento que eu apaguei minha cabeça e não me analisei. Aí vieram 3 pessoas falarem isso comigo, e eu falei assim, tô reclamando muito, vou melhorar isso aqui. Então assim, você entender que o outro, ele pode estar falando para te ajudar, e mesmo que ele não fale na intenção de te ajudar, tenta pegar aquilo, né, pensa, raciocina, pô, será que é meio, será que não é? Se não for, pode ser um stalker de sacanear também. Te estressar mais um pouquinho. Essa questão da TPM, né? A mulher, ela fala um pouco mais grosso, fala um pouco mais assertivo, acho que é a melhor palavra, né? Às vezes é vista como grossa, né? E o homem falar exatamente a mesma coisa, na mesma tonalidade, tá tranquilo, né? É legal. Aí outra pergunta aqui que a gente tinha separado para te fazer com relação a, eu acho que na verdade já está até mais ou menos respondido, né? Assim, tem muito uma questão assim, muito uma questão individual, né? Assim, de você se perceber sofrimentos, né? São pelo que eu entendi, né? Se falar besteira, você me corrige. São questões muito particulares também, né? Então, assim, a situação do ambiente de trabalho, identificar o que é daquele ambiente de trabalho, né? Assim, não só estar aqui, mas de repente, pô, hoje vou dar plantão pro Tamir, meu Deus. Aí eu descubro que de repente nem é aquele ambiente de trabalho, de repente é um colega de trabalho que tem uma relação, e aí como eu organizo e evito os de repente o estresse, né, de pegar o ônibus e o trânsito. Eu comprei uma bicicleta elétrica para não ter o às estresse. vezes não é questão do trabalho, mas o trânsito do trabalho, né? Acho muito importante você entender o que está causando sofrimento. Mas assim, né, por desencargo, né? Existe alguma diferença, né? Da mesma forma, beleza, teve ali na questão da criança e do adolescente, né? E em relação a adulto, profissional de saúde e não profissional de saúde, tem alguma diferença nesse cuidado ou no mecanismo que pode ser utilizado ali como que a gente usou? O fator protetivo é o mesmo para qualquer um? Tem acesso a algumas informações e menos acesso a algumas outras, né? Então, sem dúvida nenhuma, os profissionais de saúde têm mais acesso a algumas informações. Só que quando a gente entra no âmbito do subjetivo e do sofrimento individual, você vai para a casa de Ferreira Espeto que fala? Tem uma coisa que é da ordem de como se percebe. Então, às vezes, um profissional de saúde é tão protocolar e está tão ligado a esse saber científico que para de se perceber. Sim. Né? E aí eu posso dizer várias coisas. Ou se percebe, se automedica. É verdade. E aí a gente vai fazendo uma bola de neve com relação. Então tem diferença sim. Tem mais acesso a algumas informações. O que isso produz de proteção ou menos proteção vai depender de cada indivíduo. Você pode ter mais acesso, mais conhecimento com relação a serviços, a poder ser mais aberto numa conversa, a perceber, bom, isso não é um infarto, é só muito cansaço, né? Porque essa é uma percepção a partir de um saber. Mas isso vai estar muito relacionado com qual é a relação que você tem na percepção do seu sofrimento, né? Então acho que tem diferença, mas quando se diz de uma autopercepção do seu processo subjetivo, uma vantagem as pessoas que estão em volta também têm mais acesso à informação, né? Então, de repente, eu posso olhar para a Tamir e falar, olha, Tamir, eu estou achando isso triste, né? Eu fiz um dia desse com um colega, né? Eu olhei, estava vermelho, né? A gente conversando, mas sabe aquela vermelhidão de pressão alta? Eu falei, sua pressão está ok? Foi aferir a pressão, não estava. É uma percepção minha a partir das informações que eu tinha, que eu falei para ele. Entende? Não tem essa diferença assim no ambiente de trabalho, que não apaga a autopercepção, né? Que não necessariamente diz as pessoas profissionais de saúde conseguem se perceber ou não. E tem uma coisa também da responsabilidade, da relação de culpa, sabe?
é como se a gente não pudesse adoecer, não pudesse, enfim, ter problemas de saúde porque tem acesso à informação. Que aí é uma cobrança meio social, né? Quem nunca falou aquela frase? Tem algumas coisas. Nossa, mas ele é cardiologista, ou ele é endócrino e é gordo. Né? O psicólogo, o psiquiatra não pode sofrer. Eles têm a auto-percepção. Então são mitos que a gente precisa cuidar, né? Precisa olhar e não achatar as pessoas nos processos dela, né? Então às vezes a pessoa, né, o profissional de saúde, ele pensa assim, nossa, eu tenho que cuidar, então eu tenho que estar bem para poder cuidar. E às vezes ele acaba esquecendo a parte do fator protetivo, né? E vai indo, até que chega no momento de adoecimento, mas ele fecha os olhos, prefere ir dar plantão, né? Para não dar atestado, ou precisa, mas não quer dar atestado por esse estigma, né? De, meu Deus, vão achar que eu sou preguiçoso, né? Que eu não estou vindo trabalhar. E na verdade, né, tem que entender o porquê dessa questão desse atestado, né? Olhando por uma questão de gestão, né? E a pessoa entender que ela tem direito, sim, a estar doente mesmo sendo profissional de saúde, né? Eu não sei se, eu acho que tem uma coisa da percepção de sofrimento, de quando isso extravasa, entrando um pouco na ideia de uma crise, né? Então, a coisa foi acontecendo, eu entrei ali no limite, num sofrimento mais intenso, estou no meu ambiente de trabalho. Eu acho que tem essa receita vale. É importante, como parceiro, como colega de trabalho, como gestor, cuidar dessa pessoa. Por quê? A gente precisa cuidar no sentido de não oferecer um atendimento para ela. E aí isso é uma medida protetiva. Num momento de crise, por eventual situação, como é que a gente consegue evitar que todas as pessoas entrem em contato, afastar essas pessoas, né? A pessoa que de repente entrou numa crise, num sofrimento maior, deixar ela num ambiente mais protegido, né? Para que ela não se exponha no seu ambiente de trabalho. E assim, acho que é importante também não afastar completamente, né? De repente dar uma outra função para a pessoa, porque essa questão de afastar totalmente. Não, o afastar que eu digo é, por exemplo, sei lá, eu hoje vim aqui, fiquei muito ansiosa, achei que... O que eu faço? Eu deixo, né, ainda na frente da baia trabalhando? Não, tipo, vem comigo, vamos beber uma água. Como que você protege? Né? Seja o colega, seja o gestor, como que você protege aquela pessoa para ela ter, né, um pouco menos de estímulo, se organizar ou para sair para procurar ajuda? Acho que isso é importante, né? É cuidar da relação, é cuidar, inclusive, do poder contratual dela, porque depois, tipo, ela surtou aqui, todo mundo viu. Ela surtou aqui, tá louca essa. Porque tem ainda, a gente precisa ainda desconstruir muitas barreiras sociais. Então eu acho que em momentos de maior crise, a gente precisa ter essa percepção e não fazer uma plateia e sim proteger a pessoa. Porque isso pode acontecer comigo, com você, com todos nós, né? Com certeza. Bom, gente, acho que é isso aí, o tempo já está chegando no final. Gente, muito obrigada pela participação. Obrigada pelo convite. Mais alguém com alguma pergunta? Estamos de olho aqui. Acho que não sei nem se dá mais tempo. Gente, muito obrigada. Obrigada, Damiris, pelo convite. Thiago. Obrigada. Muito legal. A gente imagina que seria, né, assim, sempre muito rico, né, gente, que a gente se encontra. Muito importante sua dá vontade de continuar. No Instagram aí a gente delimitou esse momento de 1 hora, mas de repente, no outro momento, a gente senta, grava, conversa sobre outros papo de saúde mental tem muito, né? Muito para se falar. Com certeza. Então é isso, gente. Obrigada, viu? Obrigada. Rogério aqui, ó. Nosso coordenador geral, Rogério, mandou aqui. Apesar de querermos sempre aliviar nosso sofrimento, porque nós, profissionais de saúde, buscamos nos aproximar do sofrimento do outro. Né? É uma questão... E acaba se anulando, né? Eu acho que precisa ter muita atenção, porque a gente pode ajudar e pode se cuidar ao mesmo tempo. Uma coisa não deve excluir a outra de jeito nenhum, né? E aí várias estratégias que tem, né, para cuidar disso. Então, gente, finalizando aqui nossa última live, né? Falamos bastante sobre a saúde mental dos profissionais, essa era a nossa intenção.
explicamos um pouquinho, contextualizamos o que é saúde mental, trouxemos na primeira live a questão dos direitos, né, dos trabalhadores. Na segunda falamos um pouquinho com o Fábio, né, o técnico de enfermagem, que é psicólogo também da base de Rio Bonito, e destrinchamos mais um pouco sobre isso, e agora falamos sobre fatores protetivos. E assim, a conclusão que eu cheguei dessas 3 lives é a mesma coisa, né? O sofrimento, ele é individual, ele pode influenciar o ambiente que a gente está, o ambiente que a gente está pode influenciar a gente, e o mais importante é a autoanálise, né? É uma reflexão interna, você está atento a você, a sua saúde, a saúde do outro também, né? E dentro desse coletivo, a gente conseguir se ajudando. E essa é a nossa intenção. Qualquer coisa, gente, busque ajuda, né? Exato. Muito obrigada. Valeu, boa noite, gente. Tchau, tchau. Obrigado. Tá rolando a hora da